Shalom, shalom, shalom de Deus. Vamos aprender, porque aprendizado muda comportamento. Nossa tarefa devocional de hoje é entender e decidir. É a gente buscar entendimento e a partir desse entendimento a gente ter um posicionamento, tomar algumas decisões que precisam ser tomadas no nosso dia a dia e na nossa vida. O capítulo de Provérbios de hoje, porque nós estamos em caminhos de sabedoria, porque nós precisamos ser mulheres sábias. O capítulo de Provérbios hoje é 24. E interessante que o título dele, do capítulo 24, A Fé que Inspira e Fortalece. Que lindo, né? Quando verdadeiramente nós entendemos isso, que a fé, ela nos inspira e ela também nos fortalece a cada dia. Mas a gente precisa entender que a fé vem pelo ouvir. O ouvir é um dos estímulos dos nossos sentidos. Então a fé, ela vem pelo ouvir para que a gente possa ser estimulado. E a partir desse estímulo, haja entendimento, compreensão e a gente possa fazer exatamente o que a tarefa devocional nos sugere, que é entender e se posicionar, tomar decisão. Tem algumas coisas que eu acho interessante em todo esse contexto do capítulo 24. O 17 diz assim: se o teu inimigo cai, não te alegres com isso, não exulte o coração se ele tropeça, para que Yahvé, o Senhor, não veja isso e fique aborrecido contigo e retire de sobre ele o seu castigo. Então, assim, aqui, esse texto, achei interessante, não é o texto que eu escolhi para mim, mas eu estou compartilhando, que ele fala da questão propriamente da justiça, né? Tem muita coisa que a gente se coloca como uma justiça própria, e a justiça de Deus, ela é diferente da nossa justiça humana. A gente quer uma justiça que venha a responder, nos beneficiar, segundo aquilo do nosso próprio entendimento. Mas Deus, ele não é assim. O Senhor, ele é justo juiz. Então, se ele é justo, ele sempre vai julgar de maneira justa. E todas as sentenças que são estabelecidas e permitidas pelo Senhor, eles têm uma proposta de nos transformar, de mudar padrões, de nos fazer entender e compreender alguns processos. Então, tem o 3 que fala assim: com sabedoria se constrói uma casa e com inteligência ela se consolida, ela se fortalece. Assim, achei muito legal. Também o 3 são os que eu destaquei, mas eu gostaria de destacar nesse dia, nesse conteúdo, o versículo 6. Quem parte para a guerra necessita de orientação estratégica, pois com muitos conselhos se conquista a vitória. Então aqui a gente percebe com clareza que esse versículo ele é muito atual. Quem parte para a guerra necessita de orientação estratégica. Uma das coisas que a gente pode começar a perceber, muitas vezes nós somos vencidos no meio da batalha justamente porque nós não temos essa orientação estratégica. Nós queremos enfrentar a batalha sem uma cobertura espiritual, sem ter uma vida de oração, sem ter entendimento e conhecimento da palavra. Então, a partir desses entendimentos equivocados, muitos cristãos, eles têm sido feridos no meio da batalha. E aí as pessoas dizem, porque Deus não fez o que eu quero. Mas Deus não está para fazer o que eu quero. Não é o que eu quero que Deus vai fazer. Ele vai fazer aquilo que eu preciso. E é muito diferente daquilo que eu quero. Eu quero uma coisa, mas eu preciso de outra. E às vezes o nosso querer, ele está muito enraizado no nosso ego, na nossa justiça própria, na nossa vontade de querer mostrar às vezes para o outro. E não se configura de fato uma necessidade. Então, quando a gente pensa em guerra, e a gente tem falado nesse tempo, que nós estamos de um lado, e o lado da palavra,
o lado do Evangelho, o lado de Cristo. E só por estarmos desse lado, termos decidido estar no Senhor, nós já entramos numa batalha. Foi eu que entrei, foi você que entrou, não. Nós simplesmente escolhemos o lado do Evangelho, o lado de Cristo, o lado da cruz, e isso automaticamente já nos coloca numa batalha terrena e espiritual. Então, isso aqui, o versículo 6, ele me faz entender o que eu preciso buscar diariamente, que eu preciso de uma orientação estratégica vinda de Deus. Não é com a força do meu braço, não é da forma que eu quero, não é no tempo que eu quero. Eu preciso conduzir esta questão das estratégias, de eu entender que eu estou numa guerra. E a guerra, ela mira as nossas famílias. Porque uma das guerras que se instala na terra são famílias. E a partir desse entendimento de famílias, você tem uma família, eu tenho uma família. E nós precisamos sim pedir ao Senhor orientação estratégica para lidar com os nossos filhos, orientação estratégica para lidar com maridos, orientação estratégica para lidar com os parentes, orientação estratégicas para que eu possa lidar com as questões cotidianas da vida, orientações estratégicas, talvez, para lidar com o meu filho adolescente, orientações estratégicas, talvez você esteja na sua casa, alguém que esteja um problema referente à saúde mental, eu não sei, de repente na sua casa, você tem alguém que passa por um processo depressivo, por uma ansiedade, por qualquer outra condição psicológica. Você precisa buscar em Deus uma orientação estratégica, porque tudo isso é uma batalha, tudo isso é uma guerra no mundo espiritual. Nós precisamos em Deus buscar essa orientação estratégica, e é na palavra, é conhecendo, é entendendo, é se posicionando em Deus e pedindo essa orientação estratégica. Porque senão nós seremos alvo fáceis. A nossa família vai ser um alvo fácil. Eu preciso entender isso. Tudo começa por mim. Tudo começa a partir de mim. Eu estou falando em nível de terra, em nível de alma. Porque a gente precisa buscar o Senhor. Ele já fez. Ele já se entregou. Ele já provou o seu amor na cruz. Agora a gente precisa buscar nele respostas que nós não temos. Buscar orientação estratégica para nossas finanças. Muitas pessoas têm vivido dias difíceis financeiros e elas estão olhando para a economia, elas estão olhando para o governo, elas estão olhando para a situação geral da vida. Se eu olhar para essa situação geral da vida, com certeza eu vou ficar aprisionada, eu vou virar refém. Deus, Ele não nos chamou para sermos refém de nada. E é por isso que nós devemos buscar, sim, orientações estratégicas para lidar com a nossa casa, com os nossos filhos, com os casamentos, com o relacionamento, no trabalho, na faculdade e nas finanças também. Orientações estratégicas para lidar com a saúde do nosso corpo, com o cuidado que nós temos que ter. E isso é bom. E olha o resultado dessa orientação estratégica. Pois com muitos conselhos se conquista a vitória. Então, com muitas orientações, com muitas direções, com muitos direcionamentos vindo de Deus, da palavra de Deus, e a gente vai sim conquistar a vitória, porque a Bíblia está dizendo, com muitos conselhos se conquista a vitória, mas esses conselhos é preciso haver uma busca, é preciso haver uma entrega. Eu preciso me desprender, eu preciso buscar em Deus essas respostas. Eu não posso somente olhar a condição do meu filho e ficar dizendo, não tem mais jeito, não tem mais jeito. Se é isso que você está falando, é isso que você está vivendo. Eu quero dizer para você que independente da situação, tem jeito sim. Independente da situação do seu filho, tem jeito. Independente da situação do seu casamento, tem jeito. Independente da situação das suas finanças, tem jeito. Independente da situação da sua
condição física, tem jeito. Sabe por quê? Porque aqui nós temos vitória no Senhor. E a partir de muitos conselhos, nós conquistaremos vitória. E os nossos conselhos, eles precisam ser pautados na palavra de Deus. É a Bíblia que está nos orientando, é a palavra de Deus que está nos ensinando, e eu preciso ter esse entendimento. Então, eu quero que você entenda nesse dia, minha irmã, busque orientações estratégicas em Deus, tenha um tempo com Deus, peça a Deus, busque sabedoria, peça a Deus essa orientação estratégica. Talvez você viva num momento que você hoje olhe para sua casa e você não tem condições de nada, não tem recursos financeiros. Deus é Pai zeloso, Ele é fiel. Busque essa orientação estratégica, porque Ele é Deus que abre portas. E nesse dia, se você está buscando uma porta, que essa porta ela venha em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus te dê uma orientação estratégica para que você comece a ter os recursos financeiros que você precisa dentro da sua casa, que você possa receber, a partir dessa orientação estratégica, os recursos que Deus preparou para você. Mas a gente precisa fazer a nossa parte, e a nossa parte é buscar, e que você possa receber essa palavra no seu coração, e tomar uma posição em Deus, tomar um posicionamento no Senhor. E a partir desse posicionamento, você possa buscar estratégias no Senhor. Que Deus abençoe a tua vida. Fica na Shalom do Senhor.